Olá pessoal, o objetivo deste vídeo é apresentar uma visão geral do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001. A gente viu no vídeo anterior que, grosso modo, um sistema de gestão da qualidade ISO 9001, ele se compõe dessas partes, né? Então, existem essas atividades de gestão da rotina nas operações de produção. Para isso, é preciso que haja provisão de recursos, é preciso que haja planejamento, é preciso que haja um esforço de liderança, né? Tudo isso dentro de um contexto, né? De um contexto onde a organização se insere, considerando requisitos e expectativas, e um processo de avaliação e melhoria. Então, tudo isso faz parte da ISO 9001. E se a gente olhar o documento, a norma, a gente vai ver que, como toda norma, tem uma parte introdutória, falar do escopo, quais são as referências normativas, termos, definições, e aí depois, a partir do item 4, né, a cláusula 4, a gente entra nessas atividades de gestão, que são, na verdade, são requisitos da ISO 9000, ou seja, são atividades de gestão que são requeridas, são necessárias para que a organização obtenha uma certificação. Ou seja, é preciso que se evidencie que essas atividades de gestão, elas existem, elas acontecem, são praticadas, para a partir daí se obter um certificado ISO 9001. Então, falando de uma maneira bastante introdutória, né? Então, vamos começar falando sobre essa cláusula de contexto e confundindo um pouco, né, ou se sobrepondo ao de planejamento. Então, lá na subcláusula 4.1, a ISO 9000 estabelece essa necessidade de que a organização faça uma análise de contexto, né? Análise de contexto, mercado, produtos, não é? Oportunidades, ameaças, né? Um olhar externo, um olhar interno, forças, fraquezas, tudo isso considerando requisitos, não é? Necessidades e expectativas que tem a ver com essa subcláusula 4.2. Análise de riscos, né? Riscos, obviamente, de não atendimento dessas expectativas, né? Então, né, quais são esses riscos de não se conseguir atendimento dessas expectativas? Ou quais são as oportunidades de atendimento dessas expectativas? Então, tudo isso serve para o desenvolvimento desse sistema da qualidade, a definição de política, de objetivos, não é? E o desenvolvimento, não é? A implementação, projeto de um sistema de gestão da qualidade, tá bom? Então, vejam que a gente está olhando para tópicos relacionados à cláusula 4, cláusula 5, política da qualidade, cláusula 6, objetivos da qualidade, de novo, cláusula 4, né, planejamento de processos de sistema de gestão da qualidade. Muito bem. E o planejamento, claro que ele foca, não é, no planejamento da gestão da rotina, das operações de produção, da cadeia de valor, né? Então, quando eu falo aqui processos, eu estou me referindo a processos de uma maneira bastante ampla. Quais são as saídas, quais são expectativas, claro, riscos e oportunidades, né, sobre esses resultados, quais são os controles, possíveis controles, né? Pontos de controle, como avaliar o desempenho, né? É preciso que se defina essas responsabilidades da autoridades, de novo, determinar quais são esses recursos, prover esses recursos, né? Então, tudo isso faz parte desse
planejamento do sistema. E tudo isso deve, sempre que necessário, não é compulsório, que esse plano de operação ele seja documentado. E mais do que documentar o plano, documentar resultados, registros das operações. Então, tudo isso faz parte desse plano do sistema da qualidade para a implementação do sistema da qualidade. Bom, indo da cláusula 4 para a cláusula 8, depois a gente volta para as outras cláusulas, né? Então, vimos que a gente fala das operações, né? Então, a gestão da qualidade, a essência dela está na gestão da rotina das operações de produção. E como eu disse, é bastante amplo. E a ISO 9001, ela se divide, né, essa cláusula 8 se divide em várias subcláusulas. Não é? Então, deixando de lado, por enquanto, a cláusula 8.1, se a gente olhar para as outras cláusulas, né, 8.2, determinação de requisitos, 3, projeto de desenvolvimento, 4, né, controle de produtos e serviços adquiridos, né, aquisição, 5, produção de produtos e provisão de serviços, 6, liberação. Nós estamos falando de processos dessa cadeia de valor, dessa cadeia interna e suas interfaces com a cadeia externa de valor. Né? E, por último, controle de saídas não conformes. Então, essa cláusula 8, ela fala basicamente sobre a gestão da qualidade na rotina dessas operações de produção de um modo bastante amplo. Né? Agora, se a gente então olhar para esse primeiro tópico, essa subcláusula 8.1, né, está falando de planejamento e controles operacionais dessas atividades das operações de produção. Então, tem, assim, é essa a essência dessa gestão da rotina. Quais são os padrões de operação? Quais são esses controles? Não é? Quais são os recursos requeridos? Como isso vai ser explicitado, vai ser documentado, quais são esses padrões de operação. Então, essa subcláusula 8.1 requer justamente que a organização demonstre esse esforço de planejamento desses controles, dessas operações de produção da cadeia de valor. E aí, todas as outras subcláusulas, né, têm a ver com essa gestão da rotina. Então, vejam essa subcláusula 8.2, determinação de requisitos de produtos e serviços. E aqui, é claro, que a gente já lá na cláusula 4.2, né, a gente viu lá que a organização deve levantar esses requisitos de clientes e outras partes interessadas. Aqui a gente vai ainda mais no detalhe, especificamente sobre requisitos de produtos que serão entregues, produtos e serviços associados que serão entregues, não é? E atividades correlatas. Então, veja, não é? Então, essa atividade de determinação de requisitos, muito específica, especificamente relacionada ao produto, serviço, e essas outras atividades, comunicação com o cliente, análise crítica de requisitos, são atividades, são requisitos ou atividades de gestão da qualidade que têm por objetivo justamente minimizar a chance de não se capturar esses requisitos específicos de produtos e serviços. Né? Então, a ISO estabelece, não diz como, né, em qual extensão, mas a ISO estabelece que a organização ela deve ter mecanismos claros, conhecidos de comunicação com o cliente, mecanismos claros, conhecidos de análise
crítica desses requisitos, né? No sentido de qual que é a capacidade de atendimento desses requisitos ou da expectativa que se tem sobre esses requisitos, tá certo? Então a gente tem aqui um conjunto de atividades que tem por objetivo justamente minimizar a chance de não atendimento desses requisitos. E aí a gente segue nas outras atividades, né? Então se a gente olhar para essas atividades típicas dessa cadeia de valor, né? Projeto e desenvolvimento, produção e provisão de serviços, liberação de produtos, aquisição, né? Controle de produtos e serviços adquiridos externamente. O objetivo aqui é a gente estabelecer uma série de procedimentos acessórios a essas atividades core de cada uma, seja em projeto de desenvolvimento, seja em produção. Estabelecer procedimentos padronizados, checklists, controles de processo, controles de resultados. Com qual objetivo? Minimizar a chance de não conformidades. Perceber, não é? Detectar a ocorrência de não conformidades. Tá certo? Então, esses são esses objetivos principais: minimizar a chance de erros na realização dessas atividades, né, de transformação de material, transmissão de informação. E a ISO também estabelece, então, lá essa subcláusula 8.7, não é? Que é justamente controlar o que a organização planejou quando da ocorrência de não conformidades, não é? Então, o sistema deve incluir procedimentos para tratar produtos e serviços não conformes. Com quais objetivos? 2 objetivos principais. Primeiro, não é? Evitar que esse erro se propague. Segundo, evitar que esse erro, que essa não conformidade, se repita, né? E aí vem, então, aqui esse esforço de melhoria da rotina. Muito bem. Para que essa gestão da rotina aconteça, não é? Essa gestão da qualidade da rotina aconteça, é preciso que haja provisão de recursos. É o que trata essa cláusula 7 da ISO 9001, na chamada de suporte, o apoio. Então, a organização deve prever ações, não é, de suporte, não é, relacionadas a, claro, disponibilização de recursos, mas mais que isso, desenvolvimento de competências, né? Não deixa de ser a disponibilização de recursos. Aqui a gente está falando de recursos humanos, não é? E associado a isso, conscientização sobre esse esforço de gestão da rotina, de melhoria da rotina, comunicação por parte da liderança, de todos os envolvidos sobre esse esforço, informação documentada, né? Em muitos casos a gente precisa de procedimentos padronizados, documentados, a gente precisa de registros de resultados documentados. Essa cláusula 7 trata desse esforço fundamental para a gestão da qualidade na rotina, que é essa provisão de recursos, conscientização, capacitação, comunicação e assim por diante, e informação documentada. Muito bem, além, né, para que essa provisão de recursos aconteça, é preciso que haja liderança. Então, a organização ela deve demonstrar esse esforço, essa responsabilidade da liderança, né? E aqui a gente pode falar algumas coisas. Primeiro, é preciso evidenciar essa atitude por parte da liderança, não é? da organização, atitude relacionada a essa responsabilidade, não é? Essa responsabilidade por gerenciar a qualidade, atender essas expectativas sobre esses requisitos, um foco em resultados. Para isso é preciso que haja,
não é? A liderança ela tome para si algumas atribuições, não é? Primeiro, essa atribuição de desdobramento dessa política da qualidade. Então, essa política da qualidade não pode ser algo simplesmente ali no papel. Então, a organização deve evidenciar que essa política da qualidade é colocada em prática. Daí, a liderança ela deve se esforçar para disponibilizar esses recursos, tudo aquilo que fala lá na cláusula 7, incluindo aí a comunicação sobre a qualidade, né? Essa integração desses requisitos do sistema, que isso faz parte também desse esforço da liderança. E essa atitude e atribuições, no fundo, decorre de um conjunto de princípios, né? São princípios de gestão da qualidade, são princípios bastante gerais, né? Foco no cliente, melhoria, engajamento das pessoas, abordagem por processos, a gente está falando bastante sobre isso, e abordagem baseada em riscos, né? Essa visão de riscos associados às operações. E aqui quando a gente fala em riscos, a gente se refere muito a esses riscos de não atendimento de requisitos, de não conformidades, tá bom? Então, a liderança, ela deve evidenciar para quem? Para os organismos certificadores, de que existe essa atitude comprometida com a qualidade, essas atribuições, não é? A liderança pega para si, não é? Baseado nesses princípios. Muito bem. E por último, a ISO 9000 estabelece práticas de avaliação e melhoria. São os tópicos 9 e 10 da ISO 9001. Então, a cláusula 9, né? Então, nas suas subcláusulas 9 e 1, medição e análise de resultados, auditorias internas sobre o quê? Sobre o sistema de gestão da qualidade. Com que propósito? Para melhorar o sistema, revisar o sistema, análise crítica do sistema, e daí, então, essa cláusula 10 de melhoria, né? Melhoria de não conformidades, lembra, identificado lá na subcláusula, ou que a subcláusula 8.7 estabelece, e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Muito bem, portanto, a gente pode dizer que o processo de implementação e de revisão de um sistema de gestão da qualidade passa por essas etapas, não é? Uma série de atividades de gestão que estão espalhadas nessas cláusulas da ISO 9001, né? Uma etapa de planejamento, onde a gente começa com essa análise de contexto, análise de necessidades, né? Requisitos, expectativas, define-se políticas, objetivos, identificando, claro, riscos e oportunidades, né? A partir daí, a gente define essas atividades de operação, recursos necessários que precisam ser providos, implementa o sistema, avalia, não é, o sistema, né, o que lá estabelece a cláusula 9, qual que é a satisfação de cliente, resultados de auditorias internas, quais são as não conformidades, não é, o quanto que esse sistema, toda essa parafernália de gestão está, de fato, atendendo a esses propósitos, não é, estabelecidos pela gestão da qualidade, não é, avaliação desse planejamento, e aí uma análise crítica do sistema, entradas, saídas, replanejamento do sistema, não é, de novo, aí num processo, não é, que nos leva de volta a essa ideia, né, a gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade ISO 9001 estabelece atividades de planejamento e operação, não é isso? Da rotina, gestão da qualidade, gestão
gestão das operações rotineiras e estabelece também um esforço de melhoria, né? E daí, de novo, isso nos remete de volta a essas duas grandes atividades que é gestão da rotina e gestão da melhoria. E essa gestão da rotina e a gestão da melhoria, ela não aconteceria se não houvesse essa imposição, né, por parte da ISO, do Sistema de Gestão da Qualidade, se não houvesse essa imposição por essa presença da liderança. A liderança tem que demonstrar que está comprometida com isso, demonstrar inclusive com essa provisão de recursos. E por isso que essas são requisitos da ISO 9000, porque a gestão da rotina e a gestão da melhoria não aconteceriam se não houvesse esse comprometimento, esse engajamento da liderança, inclusive provendo esses recursos necessários. Basicamente, o Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 é isso. Mais detalhes a gente pode perceber lendo a norma, o texto da norma, ou textos que comentam o conteúdo da norma, como veremos nas nossas próximas aulas. Até lá, pessoal!